O império dos homens está caindo. Você sente? Esse silêncio que antecede a queda não é apenas o colapso de estruturas de concreto e aço. É o colapso da própria alma da humanidade. Nos ensinaram que progresso era acumular, dominar, vencer. Mas ninguém nos avisou que a vitória viria acompanhada de vazio, de cansaço, de um abismo interior que nem 1000 conquistas podem preencher. O estoico Sêneca disse: a maior miséria do homem é se ocupar muito com o futuro e viver pouco o presente. E é exatamente isso que vemos hoje. Vivemos no piloto automático. Escravos de uma agenda que nem foi escrita por nós. Gatilho mental da dor. Você já sentiu como se estivesse vivendo uma vida que não é sua? Como se estivesse interpretando um papel escrito por alguém que sequer conhece seu nome? Respire fundo, porque a verdade vai doer, mas também vai libertar. O império dos homens, esse sistema que nos prometeu segurança, sucesso e reconhecimento, está ruindo, porque foi construído sobre mentiras. Mentiras que disseram que sua identidade depende do que você possui, que seu valor está no seu desempenho, que sua paz depende do caos externo cessar. Mas Marco Aurélio, imperador e filósofo, disse: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e não do sistema, não da economia, não das redes sociais. A queda não é apenas externa, é interna. Estamos sendo esmagados por uma avalanche de estímulos, notificações, metas inalcançáveis, e por dentro nos tornamos ruínas ambulantes. Quando foi a última vez que você esteve sozinho, em silêncio, e não sentiu desconforto? Epicteto, um escravo que se tornou mestre da liberdade interior, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E talvez a pior opinião que temos hoje é sobre nós mesmos. Você se enxerga como alguém capaz de resistir ao caos? Ou já se rendeu silenciosamente, como tantos outros? Essa é a introdução de um caminho, um chamado. Mas antes de continuar, gatilho mental da antecipação. O que você vai ouvir a seguir pode mudar a forma como você enxerga tudo à sua volta. Prepare-se, porque estamos apenas começando. Você percebe? Como fomos programados para correr atrás de coisas que não controlamos? A aprovação dos outros, a estabilidade econômica, o reconhecimento nas redes, tudo isso está fora do nosso domínio. E mesmo assim, é nisso que baseamos nossa paz. Epicteto dizia com clareza: há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós, mas ignoramos esse princípio básico e construímos um império interno em cima de areia, visual. Sugerido, uma cidade brilhante, grandiosa, e de repente, lentamente, ela começa a desmoronar, como se estivesse sendo corroída de dentro para fora. Nos disseram que deveríamos vencer, sempre, e cada derrota passou a ser uma sentença de fracasso. Cada erro, um fardo de culpa. Cada silêncio, um incômodo que precisa ser preenchido com barulho. Mas o estoico, ele aprende a ouvir o silêncio, a conversar com a própria dor, a transformar feridas em sabedoria. Pausa. Respiração. Você já se perguntou por que se sente exausto mesmo quando está fazendo tudo, certo? Talvez seja porque está tentando sustentar um império que não foi construído sobre você, mas sobre expectativas alheias. Você se tornou o soldado de um exército que nunca pediu para servir, o operário de uma máquina que não sabe que você existe, e mesmo assim, você segue todos os dias cumprindo funções, batendo metas, produzindo, enquanto sua alma grita em silêncio por sentido. Você é livre, mas vive como escravo. Por quê? Respire. Você ainda tem escolha. O império dos homens está caindo, sim. Mas talvez isso seja bom. Talvez seja necessário, porque só quando as paredes caem é que vemos o céu. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: não perca tempo discutindo como um bom homem deve ser. Seja um.
O mundo não precisa de mais opiniões. Precisa de exemplos. Precisa de você, inteiro. E para isso, você vai ter que abandonar o velho eu, aquele moldado pelo medo, pela comparação, pela dependência emocional de sistemas podres. O estoico não se rebela com raiva, ele se reconstrói em silêncio. Está preparado para dar o primeiro passo? Porque o que vem a seguir não é fácil, mas é libertador. O império externo está ruindo, mas o seu império interior, esse ainda pode ser edificado. E esse, ninguém pode derrubar. Agora que o império ruiu, o que resta? Silêncio, poeira, dor, mas também espaço. Espaço para reerguer algo verdadeiro. O primeiro tijolo dessa nova construção não é força, é autodomínio. Epicteto nos lembra: nenhum homem é livre se não é mestre de si mesmo. Você já reparou como se deixa levar pelos impulsos, pela raiva, pela ansiedade, pelo medo do amanhã? Respire. Quando você não domina suas emoções, você é escravo delas, e nenhuma fortaleza sobrevive se o inimigo mora dentro dos muros. Você não é seus pensamentos, você é aquele que os observa. Esse é o primeiro poder do estoico, a separação entre estímulo e reação. Alguém te fere? Você sente, mas escolhe não devolver a dor. Perde algo? Você lamenta, mas não se destrói com a perda. Fracassa? Você aprende, sem precisar se odiar por isso. Respire. A reconstrução não é sobre adicionar mais, é sobre remover o desnecessário. O que você carrega hoje que não é seu? Culpas herdadas, desejos impostos, padrões que nunca fizeram sentido, mas que você seguiu por medo de não pertencer. Marco Aurélio nos oferece um lembrete brutal e libertador. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O estoico não é frio, ele é sereno. Não é apático, ele é centrado. Não nega a dor, ele a transforma. Porque dor é matéria-prima para crescimento. E agora, é isso que você vai fazer. Mas atenção, a jornada não será rápida, nem fácil. Todos ao seu redor ainda estarão tentando reconstruir o império doentio de antes. Eles vão te chamar de estranho, de frio, de insensível. Mas você vai estar se tornando livre. Quem você prefere ser? O que agrada a todos e desaba por dentro, ou o que assusta por ser diferente, mas permanece firme como rocha? Pense nisso, respire. Agora, vamos para a próxima fundação do seu império interior. O discernimento. Discernimento. Essa é a lâmina do estoico. Não é espada para atacar, é faca afiada para separar o que importa do que nunca importou. Você gasta sua energia com coisas fora do seu controle, com a opinião dos outros, com o tempo que já passou, com o futuro que ainda não chegou. Respire. Epicteto martela: algumas coisas dependem de nós, outras não. Se você não aprende a distinguir isso, você vai viver uma vida que não é sua. Vai se atormentar por fracassos inevitáveis e se frustrar por vitórias que nunca dependiam de você. Tudo muda no dia em que você decide focar só no que pode controlar. Seu caráter, suas escolhas, seu foco, sua atitude. Mesmo quando tudo desmorona, essa é a verdadeira liberdade estoica. Não é fugir do caos, é dançar com ele sem perder o compasso. Respire. Agora, vem um dos pontos mais difíceis para qualquer alma em reconstrução: aceitação radical. Não confunda com passividade. Aceitação é reconhecer que o que foi, já é, que o que é, que o que virá só virá quando tiver que vir. O estoico não luta contra o inevitável. Ele abraça o que não pode ser mudado.
e age com excelência onde há espaço para agir. O que você está tentando mudar? Que já aconteceu? Marco Aurélio, escrevendo sozinho à noite, murmurava para si: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Aceitar o real é o primeiro passo para transformá-lo. Não é se curvar ao destino, é moldá-lo com a firmeza de quem já aceitou tudo que não pode controlar. Respire. A reconstrução agora se torna mais do que cura, se torna crescimento. Você não é só alguém tentando sobreviver ao passado. Você está se tornando antifrágil. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra. Antifrágil é aquilo que melhora com o caos, é o oposto da fragilidade. Gatilho mental da evolução. Cada dor que você enfrentou te treinou. Cada perda te moldou. Cada queda te ensinou a cair melhor. Você não precisa mais ter medo da dor. Ela é seu instrutor silencioso. Ela é a prova de que você está vivo. E tudo isso precisa convergir em algo maior. Propósito. Sem propósito, qualquer sofrimento é tortura. Com propósito, o sofrimento se torna sacrifício. Nietzsche disse: aquele que tem um porquê pode suportar qualquer como. E o estoicismo concorda. Você está reconstruindo sua alma. Para quê? Inserção de pensamento. Por quem ou por quê você quer se tornar inabalável? Pense com calma. Respire. Talvez seja por você. Talvez pelos que virão depois. Talvez por algo maior que nem você entende ainda. Mas sem esse porquê, tudo desmorona. Seu império interior precisa de propósito, como uma vela precisa de pavio. Sem ele, não há fogo. Sem ele, só há vazio. Visual sugerido: uma tocha sendo acesa lentamente. A luz se espalha até iluminar uma longa estrada adiante. Respire. Agora, você já tem 3 pilares erguidos: autodomínio, discernimento, propósito. Mas há mais a construir. Na próxima etapa, você vai aprender a se manter firme em meio ao caos do mundo moderno e a ser luz mesmo quando tudo ao redor é sombra. Prepare-se. O caminho estoico apenas começou. Vivemos em um mundo onde tudo corre rápido demais. Notificações, compromissos, cobranças. E no meio desse caos, algo se perde. Você sabe o que é? É você mesmo. Quantas vezes você se sentiu sufocado pela vida moderna? Como se cada dia fosse uma repetição cansativa do anterior. Hoje, vamos quebrar esse ciclo. Hoje, vamos embarcar numa jornada profunda, filosófica. Uma jornada que vai transformar sua forma de pensar e de viver. E de viver. Você já parou para pensar no quanto sua vida é controlada por coisas externas? O trânsito, o chefe, o mercado, as redes sociais. Mas, e se eu te dissesse que existe um caminho para se libertar de tudo isso? O estoicismo ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. Essa frase é de Epicteto. Um escravo que virou mestre. Sim, um escravo. E mesmo em correntes, ele era mais livre do que muitos de nós somos hoje. Você consegue imaginar isso? A verdadeira liberdade é interior, é dominar seus impulsos, é parar de reagir e começar a responder. Você já sentiu como se estivesse em um ciclo infinito? Como se as mesmas dores se repetissem? As mesmas angústias? As mesmas quedas? Como se a vida, em vez de avançar, estivesse apenas girando, no mesmo ponto. É assim que muitos vivem, presos em um círculo invisível, um círculo da morte emocional, espiritual e existencial. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Pense nisso. Quantas vezes você reviveu um trauma apenas porque não soube ressignificar a dor?
Esse círculo não é feito de ferro, ele é feito de lembranças mal resolvidas, de mágoas não perdoadas, de expectativas irrealistas, de apegos doentios. E o mais perigoso é que você não percebe quando entrou nesse círculo. Você começa só questionando: por que isso aconteceu comigo? Depois vem a revolta, o lamento, a vitimização, a apatia. E sem perceber, você já não está mais vivendo. Você está apenas sobrevivendo, girando nesse ciclo, repetindo os mesmos erros, culpando as mesmas pessoas, esperando que a vida mude por si só. E se a dor não for um castigo, mas um convite, um chamado para despertar de dentro do círculo, Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a alma se torna aquilo com que se alimenta. O que você tem alimentado dentro de si? Rancor, medo, ansiedade, expectativas ou presença, discernimento, paz? O estoicismo nos ensina que não devemos fugir da dor, mas enfrentá-la com dignidade, com racionalidade e com coragem. E aqui está algo que poucos percebem. A chave para sair do círculo não está em mudar as circunstâncias, está em mudar a forma como você se vê dentro delas. Você não é a dor que sentiu. Você não é o erro que cometeu. Você não é o abandono que sofreu. Você é quem observa tudo isso. Você é a consciência por trás da experiência. E só quando você observa, sem julgamento, sem apego, sem resistência, é que você começa a dissolver o círculo. Porque o círculo só existe enquanto você gira com ele. Quando você para, quando você encara, quando você assume a responsabilidade, ele se desfaz. Se tudo ao redor de mim está em caos, será que não é um reflexo do caos dentro de mim? O estoico não espera a paz do mundo, ele constrói a sua própria paz, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Transição para o capítulo 6. O convite ao caos. E quando finalmente você sai do círculo, não vem a calmaria que esperava, vem o caos. Mas esse caos não é o inimigo, ele é o solo fértil onde a sua nova identidade será construída. No próximo capítulo, vamos mergulhar nesse caos e entender por que ele é necessário, porque sem ele não há renascimento. Você está pronto? Ou melhor, você está disposto a morrer para o velho, para que o novo possa nascer? O caos nunca pediu permissão, ele simplesmente acontece. E ao contrário do que nos ensinam desde a infância, caos não é um erro, não é algo a ser evitado, não é uma falha na ordem do universo. Caos é apenas a manifestação da mudança. Você já parou para pensar que, sem o caos, não haveria crescimento? Como as sementes brotariam sem o solo escuro e desconfortável? Como você poderia evoluir sem o fogo da adversidade para forjar seu caráter? A vida não é um caminho linear, é uma série de ciclos, de rupturas e renascimentos. A cada ruptura, um novo ciclo. A cada novo ciclo, uma nova versão de você. E o estoicismo, com sua sabedoria imortal, nos diz que o caos não nos quebra, ele nos recria. Quando Marco Aurélio falava sobre aceitar os desafios da vida, ele não estava sugerindo passividade, ele estava falando sobre abraçar o que vem, sem resistência. Deixar o caos fluir através de você, sem ser consumido por ele. E se os problemas não fossem obstáculos, mas mestres disfarçados? E se as dificuldades não fossem punições, mas treinamentos? O caos é o campo de batalha onde você tem a oportunidade de cultivar sua paz interior, de forjar sua resiliência. Ele é desconfortável, mas é através do desconforto que crescemos. Imagine um momento da sua vida em que você estava no meio de uma tempestade emocional. Agora, pense em como você se sente ao olhar para trás, para esse momento. Você não percebe que foi essa tempestade que moldou a pessoa que você é agora? Quando você começa a ver o caos, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de renascimento.
Sua percepção do mundo muda. Não é mais algo a ser temido, mas algo a ser acolhido. Quem sou eu sem as tempestades que enfrentei? Quem sou eu sem as chamas que me forjaram? O estoico é aquele que, no centro do furacão, permanece inabalável, porque ele sabe que o caos nunca dura para sempre. E depois da tempestade, sempre vem a calmaria. E assim, no caos, você começa a perceber uma verdade fundamental. Há algo em você que está além das tempestades da vida. Há algo em você que ninguém pode destruir. O que é isso? A sua essência. No próximo capítulo, vamos explorar o que significa de fato ter controle. Mas não sobre o que acontece ao seu redor, mas sobre o que acontece dentro de você. Você está preparado para isso? Pronto para descobrir o poder que reside em seu interior? Se sim, acompanhe-me enquanto mergulhamos nas profundezas da alma humana. Controle, um conceito que todos desejam, mas poucos realmente compreendem. Nos ensinam que controlar o mundo ao nosso redor é a chave para a felicidade. Mas, e se eu lhe dissesse que o verdadeiro controle não está no que você pode dominar fora de si, mas no que você pode dominar dentro de si? Pare por um momento e pense. Quantas coisas na sua vida estão fora do seu controle? O que os outros pensam de você? O futuro? O tempo? A morte? Agora, observe o que está dentro do seu controle. Suas reações, seus pensamentos, seus sentimentos. E se o verdadeiro controle fosse apenas sobre a maneira como reagimos ao que acontece? E se nossa paz estivesse apenas em controlar nossa própria mente? O estoicismo nos ensina que a vida é feita de duas esferas: a esfera do que podemos controlar e a esfera do que não podemos controlar. E o segredo está em reconhecer a diferença. E é aqui que muitos erram. Tentam controlar tudo ao redor, gastando energia com o que não podem mudar. Enquanto o verdadeiro poder está naquilo que podemos controlar. Nosso pensamento, nossa atitude, nossa paz interior. Essa paz, quando você aprende a distinguir entre o que está ao seu alcance e o que não está, você encontra liberdade. Liberdade para ser quem você realmente é, para viver em paz, para ser dono de sua própria felicidade. Se o controle do mundo é uma ilusão, o que é real então? Apenas o que existe dentro de nós, a forma como respondemos ao mundo. E é por isso que os grandes mestres estoicos, como Epicteto e Sêneca, ensinavam a arte de se desapegar, de não colocar nossa felicidade nas mãos do destino, mas em nosso poder de escolha, em nossa capacidade de controlar o que está dentro de nós. Quando você deixa de lutar contra o que não pode mudar, você começa a perceber que o que você realmente controla é a paz que reside dentro de você. Neste ponto você já deve ter percebido algo. O controle não é sobre fazer tudo acontecer como você quer. É sobre aceitar o que é e encontrar a paz mesmo quando as coisas não acontecem como você esperava. Quem sou eu se posso controlar minha mente, minha paz, minha reação diante da vida? Se nada externo pode tirar minha paz, quem pode realmente me atingir? Agora que você entende que o controle real vem de dentro de si, é hora de avançar para um novo entendimento. O que significa de fato aceitar a vida como ela é? Vamos continuar essa jornada e descobrir que, ao aceitar o que é, você libera uma força poderosa que transforma tudo ao seu redor. Você está pronto para se aprofundar ainda mais na sabedoria da aceitação? Você já pensou sobre o verdadeiro significado da aceitação? Não aquela aceitação passiva, mas uma aceitação profunda, que vem de entender o fluxo da vida e a sua própria natureza dentro dele. A aceitação não significa resignação. Não significa se render diante das dificuldades. Pelo contrário, ela é uma poderosa ferramenta para a paz interior, porque ela nos ensina a fluir com as circunstâncias da vida, sem lutar contra elas. Imagine que você está em uma correnteza forte.
E quanto mais você lutar contra a corrente, mais cansado e ferido você ficará. Mas e se, ao invés de lutar, você aprender a fluir com a correnteza? A aceitação é isso. Não é desistir. É entender a natureza da vida e se alinhar com ela. Parece contraintuitivo, não? A nossa mente foi programada para reagir a tudo o que acontece com uma atitude de resistência. Mas a resistência só traz sofrimento. A aceitação traz paz. Aceitar não é passar a mão na cabeça dos problemas. É encará-los de frente, sem medo, sem negar sua existência. E, acima de tudo, é entender que você tem o poder de escolher como reagir a eles. Quantas vezes você já se frustrou por algo que não pôde mudar? Mas, ao invés de se concentrar na frustração, você poderia ter encontrado paz ao aceitar o que era incontrolável e, ao fazer isso, abriria espaço para mudar o que você pode. O estoicismo nos ensina que, em qualquer momento de nossa vida, devemos focar no que está ao nosso alcance e aceitar o que não podemos mudar sem sofrimento, sem resistir, porque ao fazer isso, nos tornamos livres. Agora pergunte a si mesmo, em que áreas da sua vida você está resistindo? Em que momentos você está se deixando consumir pelo sofrimento porque não aceita o que está fora de seu controle? E se a verdadeira liberdade estivesse em parar de lutar contra a vida, e se a paz que buscamos já estivesse dentro de nós, esperando para ser descoberta pela aceitação de tudo o que é? Aceitar não significa conformismo. Significa ser sábio o suficiente para entender que o universo não gira em torno da nossa vontade, mas que nossa paz depende de como respondemos a ele. A sabedoria está em saber o que fazer quando não podemos mudar a situação. A escolha está em como reagir. E a paz vem quando aceitamos profundamente que a vida tem um fluxo próprio e, ao aceitá-lo, criamos espaço para a transformação. A aceitação é, portanto, uma força poderosa. Ela nos liberta da ansiedade, da frustração e da dor. Ela nos ensina a viver no presente, sem ser escravizados pelas expectativas do futuro ou pelas cicatrizes do passado. Se você aceitasse totalmente o que a vida oferece agora, sem julgamentos, como seria sua paz? Como seria sua relação com o que está à sua volta? Quando você começa a aceitar, você se torna mais resiliente, mais calmo, mais em paz com o que é. E ao fazer isso, cria uma vida mais tranquila e equilibrada, capaz de enfrentar qualquer tempestade. Imagine agora a recompensa que vem com essa mudança. Uma vida de menos estresse, menos frustração, mais aceitação e mais serenidade. É isso o que você ganha quando começa a fluir com a vida, ao invés de lutar contra ela. Agora, que tal dar o próximo passo? Começar a aceitar, a se libertar, a viver com mais paz, mais clareza e mais controle sobre a única coisa que você pode controlar: você mesmo. Estamos chegando ao fim da nossa jornada, mas o verdadeiro trabalho, o verdadeiro aprendizado, está apenas começando. Vamos continuar essa jornada de transformação, explorando a arte do desapego. Porque, ao desapegar do que não serve mais, abrimos caminho para uma vida plena. Você está pronto para dar esse próximo passo? Já parou para refletir sobre a carga que você carrega? Sobre as coisas, as ideias, as expectativas e até mesmo as pessoas que você mantém perto de si, mas que não contribuem mais para o seu crescimento? E se o segredo para uma vida mais leve e cheia de paz estiver no desapego? Imagine uma mochila pesada, cheia de pedras. Você caminha por muito tempo, sem perceber que a carga está ficando insuportável. Agora, pense em como seria libertador deixar algumas dessas pedras para trás. O desapego é como esse alívio. Ele não tira quem você é, mas faz você caminhar mais leve. O desapego é uma das lições mais profundas do estoicismo. A verdadeira liberdade está em se desapegar daquilo que não podemos controlar. E mais importante, desapegar das coisas que não estão mais alinhadas com o nosso propósito,
Já se perguntou por que você sente medo de deixar ir? Por que apego às coisas, aos pensamentos ou até às pessoas que já não te acrescentam nada de positivo? O desapego não é sobre renunciar ao prazer ou à felicidade. Não é sobre abandonar relacionamentos ou bens materiais. Mas é sobre a capacidade de soltar, de se libertar da necessidade de possuir ou controlar o que não pode ser controlado. Quando você solta o controle sobre o que não pode mudar, você descobre que sua paz não depende mais das circunstâncias externas. Sua paz está dentro de você, não nas coisas que você possui. O estoicismo nos ensina que a verdadeira riqueza está no controle interno, não no externo. É o desapego das coisas materiais que nos permite ser donos de nossa própria felicidade, sem depender da aprovação de outros ou da acumulação de posses. Agora, pergunte a si mesmo: o que você ainda está segurando que está te pesando? Que crenças ou expectativas estão te impedindo de crescer e se libertar? E se, ao invés de lutar para manter tudo o que você tem, você pudesse aprender a se desapegar do que não é essencial para o seu bem-estar? Como isso mudaria sua forma de viver? A prática do desapego exige coragem. Coragem para deixar ir, para se libertar, para escolher a paz acima das posses. E ao fazer isso, você começa a descobrir um tipo de liberdade que não se encontra em nada material. E a recompensa? A recompensa é uma mente mais tranquila, um coração mais livre e uma vida mais alinhada com o seu verdadeiro eu. O desapego, na verdade, é um caminho para o autoconhecimento. Porque quando você se desapega, você começa a descobrir o que realmente importa para você. E tudo aquilo que não te serve mais, simplesmente se dissolve. Imagine como sua vida seria diferente se você deixasse ir as inseguranças, os apegos, as expectativas irreais. Como seria mais leve, mais focada, mais verdadeira. A prática do desapego também é um convite à humildade. Humildade para entender que não somos o que possuímos, nem o que os outros pensam sobre nós. Nós somos o que escolhemos ser, e as escolhas que fazemos a cada momento. Você é mais do que os objetos ou as opiniões que estão à sua volta. Você é a força que move a sua vida. E quando você se desapega do que não te serve, você libera essa força. É ganhar a liberdade de viver de forma mais plena, mais verdadeira e mais autêntica. Se o desapego fosse uma chave, imagine o que ele poderia abrir em sua vida. Portas para novas oportunidades, novos relacionamentos, novos aprendizados. Tudo o que você precisa fazer é se permitir soltar as correntes do passado. O desapego não é um ato de renúncia, mas um caminho para se reencontrar consigo mesmo, para viver uma vida mais simples, mas cheia de significado. E, ao longo do tempo, o desapego se torna uma prática natural, uma forma de viver que nos permite fluir com a vida, sem o peso das expectativas ou da necessidade de controle. Em um mundo onde somos bombardeados o tempo todo com informações, com opiniões, com expectativas, você já parou para refletir sobre o poder do silêncio? E se eu te dissesse que no silêncio pode estar a chave para entender melhor a vida, a si mesmo e o universo à sua volta? O silêncio não é a ausência de som, é a presença plena de si mesmo. Um espaço onde as respostas que procuramos podem finalmente ser ouvidas. O estoicismo, em sua profundidade, nos ensina que a verdadeira sabedoria não vem apenas do que dizemos, mas também do que escolhemos não dizer. No silêncio, encontramos clareza, tranquilidade e uma conexão profunda com o nosso ser mais autêntico. Já reparou como, em momentos de silêncio, você se encontra mais em paz consigo mesmo? É como se o ruído do mundo desaparecesse e, por um momento, você pudesse ouvir sua própria voz interior. O silêncio nos permite parar e refletir. Refletir sobre as nossas ações,
nossas emoções e nossas intenções. E a sabedoria que surge nesse espaço é mais poderosa do que qualquer palavra que possamos pronunciar. A verdadeira força está em saber quando falar, mas, ainda mais importante, saber quando ficar em silêncio. Porque muitas vezes as palavras podem se tornar um disfarce para as emoções e pensamentos confusos. No silêncio, encontramos a verdade. Grandes mestres, filósofos e pensadores sempre buscaram momentos de solitude e silêncio para alcançar sua sabedoria. O silêncio é um espaço sagrado, onde a mente se acalma e a alma encontra clareza. Silenciar-se não significa ausência de pensamento. Significa deixar os pensamentos fluírem sem se apegar a eles, sem se perder neles. É observar sem reagir e permitir que a verdade se revele sozinha. O estoicismo ensina que devemos cultivar a calma em nossos corações, e isso só é possível quando aprendemos a fazer silêncio diante da confusão do mundo. Quando escolhemos parar e ouvir, ao invés de falar ou reagir impulsivamente, a capacidade de permanecer em silêncio, quando o mundo ao seu redor está em caos, é uma demonstração de força. A verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Imagine um rio sereno, sem pressa, sem pressões externas. Ele segue seu curso, sem ser perturbado pela agitação das margens. Esse é o poder do silêncio em nossa vida. Ele nos permite encontrar nosso próprio fluxo. Quando aprendemos a calar as distrações externas e internas, começamos a ouvir a sabedoria que está dentro de nós. E é nesse momento que nossas decisões começam a refletir mais autenticidade e alinhamento com nossa verdade. Quando você se permite um momento de silêncio, você não está se afastando do mundo. Você está se aproximando de si mesmo. Está se conectando com a sabedoria que sempre esteve dentro de você, mas que estava abafada pelo barulho constante da vida. O silêncio também é um convite para a paz interior. Ao silenciar a mente, criamos o espaço necessário para a paz, que não é algo que vem de fora, mas sim algo que cultivamos internamente. Quando você escolhe o silêncio, escolhe a paz. E essa paz não depende das circunstâncias externas. Ela é algo que nasce dentro de você. E o silêncio é o solo onde ela pode florescer. Pense em todos os momentos em que você foi dominado pela agitação, pela ansiedade, pela pressão externa. Agora imagine como seria diferente se nessas situações você tivesse apenas parado e ficado em silêncio. O silêncio é também uma forma de resistir à pressa do mundo. É aprender a desacelerar, a não se deixar arrastar pela correnteza da vida. Mas sim, aprender a fluir no seu próprio ritmo, com sabedoria e tranquilidade. Quando você adota o silêncio, você não está renunciando à vida. Você está apenas escolhendo viver de uma maneira mais consciente, mais focada, mais verdadeira. E ao fazer isso, você conquista a verdadeira liberdade.